O casamento estava prestes a começar. A noiva caminhava pelo corredor da igreja, até que as portas se abriram de novo. E o que ninguém esperava aconteceu. A ex-mulher do noivo entrou, de mãos dadas com o pai da noiva. Os olhares se cruzaram. O silêncio foi imediato. O noivo ficou em choque. Sua ex-mulher estava namorando o pai da sua atual. A mulher que ele abandonou se tornaria a madrasta da amante. O casamento virou escândalo. O que era para ser um conto de fadas se transformou em um pesadelo diante de todos. Antes de revelar tudo o que aconteceu nesse dia inesquecível, comenta aqui de onde você está assistindo e deixe seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. A luz suave do entardecer filtrava-se pelas cortinas de linho da sala de jantar, banhando a mesa posta com uma aura de calma enganadora. O aroma de manjericão e alho pairava no ar, vindo da panela onde Jaqueline cozinhava um molho de tomate caseiro, o mesmo que preparava toda sexta-feira desde que se casou com Marcos Vinícius, há 18 anos. Na cozinha, o som de talheres tilintando misturava-se às risadas de Luca, de 16 anos, que provocava a irmã mais nova, Mavi, de 12, enquanto ela tentava acertar um desenho no caderno. A cena era um retrato perfeito de harmonia familiar, mas sob a superfície uma tempestade se formava, pronta para desabar. Marcos Vinícius entrou em casa com passos pesados, o peso de uma decisão que carregava há meses, refletido em seus olhos. Ele pendurou o paletó no cabide da entrada, hesitando antes de atravessar o corredor que levava à sala de jantar. O cheiro do jantar, que outrora o fazia sorrir, agora parecia sufocá-lo. Ele parou na soleira da porta, observando Jaqueline. Aos 42 anos, ela ainda tinha a beleza serena que o conquistara na juventude, com cabelos castanhos presos em um coque frouxo e um sorriso que, mesmo cansado, era sempre gentil. Mas Marcos não conseguia mais encará-la sem sentir um nó na garganta. Há meses, seu coração pertencia a outra, Liz, sua secretária de 28 anos, cuja energia vibrante e promessas de um novo começo o havia enfeitiçado. Jaqueline virou-se, percebendo a presença dele. "Chegou cedo hoje", disse ela, limpando as mãos no avental. "O jantar está quase pronto. Luca, ajuda a Mavi a pôr a mesa, por favor." Sua voz era cálida, mas Marcos notou o leve tremor, como se ela pressentisse algo. Ele engoliu em seco as palavras que ensaiou durante semanas presas na garganta. Não queria fazer isso. Não agora, não com os filhos ali, mas o peso da verdade o estava consumindo. Ele precisava ser honesto, ou pelo menos acreditava que precisava. Sentaram-se à mesa, e por alguns minutos a família trocou frases curtas sobre o dia. Luca contou sobre um jogo de futebol na escola, enquanto Mavi descrevia com entusiasmo o projeto de ciências que apresentaria na próxima semana. Jaqueline ouvia com atenção, mas seus olhos voltavam-se para Marcos com frequência, buscando algo que ele não oferecia mais: conexão. Ele mexia na comida, o garfo girando o espaguete sem propósito, o coração disparado. Cada risada dos filhos, cada olhar de Jaqueline era uma faca cravada em sua consciência. Como ele poderia destruir algo tão precioso? Mas Liz era o futuro que ele queria, ou pelo menos era o que dizia a si mesmo. "Jaqueline", ele começou, a voz grave rompendo o murmúrio da conversa. Todos pararam. Luca franziu o senho, e Mavi, com o garfo a meio caminho da boca, olhou para o pai com curiosidade. Jaqueline ergueu os olhos, o instinto alertando-a para o que viria. "Precisamos conversar." Ele hesitou. Eu quero o divórcio." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garfo de Jaqueline caiu sobre o prato, o som metálico ecoando como um trovão. Luca arregalou os olhos, enquanto Mavi deixou escapar um soluço baixo, quase inaudível. Jaqueline piscou, como se tentasse processar as palavras, como se elas fossem em uma língua que ela não compreendia. "O quê?" ela perguntou, a voz tremendo,
mas ainda firme, como se recusasse a acreditar. Marcos respirou fundo, o coração batendo tão forte que ele temia que todos na sala pudessem ouvi-lo. Eu me apaixonei por outra pessoa, confessou, as palavras saindo como veneno que ele precisava expelir. É a Liz, minha secretária. Não é justo com você, nem com os meninos, que eu continue fingindo. Eu não consigo mais viver assim. Jaqueline ficou paralisada, o rosto pálido, como se todo o sangue tivesse abandonado seu corpo. Seus olhos, que minutos antes brilhavam com ternura, agora estavam vidrados, cheios de uma dor que ela não conseguia nomear. Luca levantou-se da cadeira, o punho cerrado. Você está falando sério, pai? Você está traindo a mamãe? A voz do adolescente era uma mistura de raiva e descrença, os olhos marejados traindo a fachada de força. Mavi começou a chorar, os soluços abafados pelo rostinho enterrado nas mãos. Por que, papai? Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz infantil cortando o coração de todos na sala. Marcos quis se explicar, quis dizer que não era sobre eles, que ainda os amava. Mas as palavras soariam vazias, até para ele mesmo. Ele sabia que não havia justificativa que pudesse apagar a dor que estava causando. Eu não espero que vocês entendam agora, ele disse, a voz falhando. Mas eu preciso ser honesto. Não posso continuar vivendo uma mentira. Ele se levantou, evitando os olhos de Jaqueline, que permanecia imóvel, como uma estátua de mármore. Vou pegar algumas coisas e vou embora hoje. Hoje? Jaqueline finalmente falou, a voz rouca, como se cada palavra doesse. Você vai simplesmente sair, assim, sem mais nem menos, depois de 18 anos? Havia uma fúria contida em sua voz, mas também uma súplica, como se ela ainda esperasse que ele risse e dissesse que era uma brincadeira cruel. Marcos não respondeu. Ele não podia. Cada segundo que passava naquela sala era um peso a mais sobre seus ombros. Ele caminhou até o quarto, pegou uma mala no armário e começou a jogar roupas dentro, sem critério, sem pensar. Atrás dele, ouviu os passos de Luca. Você é um covarde! O menino cuspiu, a voz tremendo de raiva. Você não merece a mamãe, nem a gente. Marcos quis abraçar o filho, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que qualquer gesto seria rejeitado. Ele apenas baixou a cabeça e continuou arrumando a mala. Na sala, Jaqueline segurava Mavi nos braços, tentando confortá-la enquanto suas próprias lágrimas escorriam silenciosamente. Luca voltou, os punhos ainda cerrados, mas agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está indo embora, mãe. Ele está realmente indo embora. Jaqueline não respondeu. Ela apenas abraçou os filhos mais forte, como se pudesse protegê-los do vazio que Marcos estava deixando. Quando ele voltou à sala com a mala na mão, o silêncio era tão pesado que parecia sugar o ar do ambiente. Ele olhou para Jaqueline, buscando algo. Talvez perdão, talvez compreensão, mas encontrou apenas um vazio que o fez estremecer. Eu vou ligar amanhã, ele murmurou, sabendo que a promessa soava vazia. Vou resolver tudo direitinho. Ninguém respondeu. Ele abriu a porta e o som dela se fechando atrás dele ecoou como o fim de uma era. Jaqueline permaneceu sentada, os braços ainda envolvendo Luca e Mavi. A comida na mesa esfriava, intocada. O relógio na parede marcava o passar dos minutos, mas para ela o tempo parecia ter parado. 18 anos de casamento, de risadas, de brigas, de noites acordada cuidando dos filhos, de sonhos compartilhados, tudo desmoronou em uma única noite. Ela olhou para os filhos, que choravam em silêncio, e sentiu o peso de uma pergunta que não saía de sua mente. Como ela seguiria em frente e por que fez isso assim na frente dos meus filhos? No carro, Marcos dirigiu sem rumo, as luzes da cidade borrando-se diante de seus olhos. Ele pensava em Liz, no sorriso dela, na promessa de uma vida nova,
Mas a imagem de Jaqueline devastada e dos filhos destruídos não saía de sua cabeça. Ele havia escolhido a liberdade, mas a que custo? E porque mesmo agora ele sentia que algo estava errado, que havia algo sobre Liz que ele não compreendia. Enquanto isso, na casa que um dia fora um lar, Jaqueline enxugou as lágrimas e respirou fundo. Ela não sabia como, mas prometeu a si mesma que reconstruiria sua vida. Por Luca, por Mavi e, acima de tudo, por si mesma. Mas o que ela não sabia era que o destino, com suas mãos cruéis e caprichosas, já estava tecendo uma teia que traria Marcos de volta à sua vida de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. O sol nascia tímido sobre a cidade, lançando raios dourados que mal aqueciam o frio que se instalara no coração de Jaqueline. A casa, que outrora ecoava risadas e conversas, agora parecia um museu de memórias, cada canto carregado com o peso do que fora perdido. Na manhã, após a partida de Marcos Vinícius, Jaqueline acordou com os olhos inchados, a garganta seca de tanto chorar. Luca e Mavi ainda dormiam, exaustos pela noite de lágrimas e perguntas sem resposta. Ela se levantou, vestiu um roupão velho e desceu para a cozinha, onde o silêncio era interrompido apenas pelo tic-tac incessante do relógio. Preparou um café, mas o sabor amargo na boca não vinha da bebida. Era o gosto da traição, da incerteza, do futuro que agora precisava enfrentar sozinha. Enquanto a cafeteira chiava, Jaqueline olhou para a mesa de jantar, ainda com os pratos intocados da noite anterior. Cada garfo, cada copo, era um lembrete cruel da família que desmoronou. Ela respirou fundo, as mãos tremendo ao segurar a xícara. Não podia se permitir desabar, não agora. Luca e Mavi precisavam dela, e mesmo que doesse, ela precisava encontrar forças para ser o alicerce que Marcos abandonara. Sentou-se à mesa, abriu um caderno velho e começou a listar o que precisava fazer. Advogado, finanças, escola dos filhos. Mas a caneta parou no papel, quando uma pergunta a atingiu como um raio. Quem era Liz? O que aquela mulher tinha que ela não tinha? E por que Marcos escolheu destruir tudo por ela? Do outro lado da cidade, Marcos acordou no apartamento que pagava para se encontrar com Liz. O espaço era moderno, com paredes brancas e móveis minimalistas, mas parecia vazio, apesar do perfume adocicado de Liz que pairava no ar. Ele se sentou na beira da cama, a cabeça latejando. A noite anterior repetia-se em sua mente como um filme que ele não podia pausar. O rosto devastado de Jaqueline, a raiva de Luca, os soluços de Mavi. Ele esfregou os olhos tentando afastar as imagens, mas elas se recusavam a desaparecer. Liz entrou no quarto, vestida com uma camisola de seda, o sorriso radiante contrastando com a tempestade em seu peito. "Bom dia, meu amor", ela disse, inclinando-se para beijá-lo. "Hoje é o primeiro dia da nossa nova vida." Marcos forçou um sorriso, mas o peso da culpa o impedia de sentir a leveza que Liz parecia exalar. "É", ele murmurou, levantando-se para evitar o olhar dela. Liz era tudo o que ele achava que queria. Jovem, vibrante, cheia de energia. Mas naquela manhã, algo nele vacilava. Ele não conseguia nomear o que era, mas havia uma sombra em seu entusiasmo, uma dúvida que ele não ousava explorar. "Vou tomar um banho", disse, escapando para o banheiro antes que Liz pudesse insistir em conversar. Na escola, Luca chegou com olheiras profundas e o uniforme amarrotado. Seus amigos notaram a mudança, mas ele desviou das perguntas com um grunhido. Durante a aula de matemática, ele encarava o caderno sem ver os números, a mente presa nas palavras do pai. "Eu me apaixonei por outra pessoa." Como ele pôde? Luca sentia uma raiva que queimava, mas também uma dor que não admitia. Ele queria confrontar Marcos, fazê-lo entender o que havia feito, mas a ideia de vê-lo com Liz,
aquela mulher que roubou seu pai, o fazia querer socar a parede. No intervalo, ele se isolou no pátio, ignorando os chamados dos colegas. O que seria deles agora? Como ele poderia proteger Mavi, que ainda acreditava que o pai voltaria? Mavi, por sua vez, passou a manhã calada, abraçando a mochila como se fosse um escudo. Sua professora, Dona Clara, notou o olhar distante e a chamou após a aula. "Está tudo bem, Mavi?" perguntou a voz suave. Mavi balançou a cabeça, os olhos marejados. "Meu pai foi embora", sussurrou, as palavras escapando antes que ela pudesse segurá-las. Dona Clara, uma mulher de meia idade com um coração tão grande quanto sua paciência, puxou-a para um abraço. "Você é forte, querida. E sua mãe também. Vocês vão superar isso." Mavi quis acreditar, mas a dor era grande demais. Ela só queria seu pai de volta. Queria a família que cantava no carro, que ria nas noites de pizza. Mas aquele pai parecia ter morrido na noite passada. Jaqueline passou a manhã ligando para advogados, tentando entender o que precisava fazer. Cada ligação era uma batalha contra as lágrimas. Quando uma amiga, Carla, apareceu na porta com uma cesta de pães caseiros, Jaqueline desabou. "Como ele pôde fazer isso, Carla?" perguntou a voz embargada. 18 anos, e ele jogou tudo fora por uma garota que mal conhece. Carla, uma mulher prática, mas afetuosa, segurou suas mãos. "Você é mais forte do que imagina, Jaqueline. Ele vai se arrepender, mas você não pode parar agora. Seus filhos precisam de você." As palavras de Carla eram um bálsamo, mas também um lembrete cruel de que o caminho à frente seria árduo. No fim da manhã, Jaqueline decidiu que precisava de ajuda além do apoio de amigos. Ela marcou uma consulta com uma terapeuta recomendada por Carla, uma mulher chamada Doutora Sofia, conhecida por ajudar pessoas a reconstruírem suas vidas após grandes perdas. Na sala de espera, Jaqueline folheou uma revista sem realmente ler, a mente vagando. Ela pensava em Marcos, em como ele mudou nos últimos meses. Os silêncios, as chegadas tardias, as desculpas vagas. Como ela não viu? Ou pior, como ela ignorou os sinais, achando que era apenas uma fase. Enquanto isso, Marcos tentava se adaptar à nova rotina com Liz. Ela insistiu em almoçar em um restaurante chique, dizendo que precisavam celebrar o começo de tudo. O lugar era vibrante, cheio de risadas e tilintar de taças, mas Marcos sentia-se deslocado. Liz falava sobre planos, viagens, uma casa maior, até um casamento. "Você não acha que está na hora de oficializar tudo?" perguntou ela, os olhos brilhando com expectativa. Marcos hesitou, o garfo parado no ar. "Vamos com calma, Liz. Ainda tem o divórcio, os meninos." A menção aos filhos fez Liz franzir o senho, mas ela rapidamente mudou de assunto, falando sobre um vestido que queria comprar. Marcos sorriu por educação, mas a dúvida que o incomodava crescia. Quem era Liz, realmente? Por que ela evitava tanto falar da própria vida? Naquela tarde, Jaqueline foi buscar Luca e Mavi na escola. O silêncio no carro era opressivo, quebrado apenas pelo som do rádio que ninguém ouvia. Luca finalmente falou, a voz carregada de raiva. "Você vai deixar ele voltar, mãe, depois do que ele fez?" Jaqueline apertou o volante, os nós dos dedos brancos. "Não sei, Luca, mas agora somos nós três. Vamos cuidar um do outro." Mavi, no banco de trás, fungou. "Ele ainda é meu pai", disse, quase inaudível. Jaqueline sentiu o coração apertar. Como explicar que o amor não apagava a traição? Na terapia, naquela mesma semana, Jaqueline abriu o coração para a doutora Sofia. Contou sobre os 18 anos de casamento, sobre as noites em que sacrificou sonhos para apoiar Marcos, sobre a dor de ser trocada por uma mulher mais jovem. "Eu me sinto um fracasso", confessou, as lágrimas escorrendo. Doutora Sofia ouviu com atenção, anotando algo no caderno.
Você não é um fracasso, Jaqueline. Você é uma sobrevivente. E essa dor, ela vai te transformar em alguém ainda mais forte. As palavras eram um fio de esperança, mas Jaqueline ainda se sentia perdida. No entanto, algo na voz calma da terapeuta a fez querer acreditar. Enquanto isso, Marcos enfrentava sua própria batalha. Liz era encantadora, mas suas exigências começavam a pesar. Ela queria sair todas as noites, queria presentes, queria atenção constante. Ele começou a perceber as diferenças entre ela e Jaqueline. Jaqueline era paciente, prática, centrada. Liz era impulsiva, às vezes até egoísta. Durante uma discussão sobre dinheiro, Liz deixou escapar algo que o fez parar. Meu pai nunca me deu nada, então agora eu corro atrás do que quero. Marcos franziu o senho. Você nunca fala do seu pai. O que aconteceu? Liz desviou o olhar, o sorriso desaparecendo. Nada que importe. Ele vive a vida dele e eu a minha. Ele não entende minhas escolhas. As palavras o atingiram, mas ele não insistiu. Ainda não. Luca, enquanto isso, começou a se fechar. Ele se recusava a atender as ligações de Marcos, apagando as mensagens sem ler. Na escola, seu desempenho caiu e os professores notaram. Mavi, por outro lado, buscava refúgio nos desenhos, criando histórias onde famílias nunca se separavam. Jaqueline via tudo isso, e cada pequeno sinal de dor nos filhos era um corte em seu coração. Mas ela não desistia. Começou a se inscrever em grupos de apoio, onde conheceu outras mulheres que enfrentaram traições e reconstruíram suas vidas. Uma delas, Marta, a convidou para um grupo de terapia em grupo, onde pessoas compartilhavam suas histórias de superação. Na primeira reunião do grupo, Jaqueline sentiu-se intimidada. Homens e mulheres de diferentes idades sentavam-se em círculo, cada um carregando suas próprias cicatrizes. Quando chegou sua vez de falar, ela hesitou, mas as palavras vieram como uma enxurrada. Eu dei tudo por ele, 18 anos, e agora ele está com outra e eu não sei quem sou sem ele. O silêncio que se seguiu não era de julgamento, mas de compreensão. Um homem de meia idade, com olhos gentis e uma voz grave, falou em seguida. Eu perdi minha esposa há 3 anos, não por traição, mas por um acidente. E sabe o que aprendi? A dor não define você. O que você faz com ela, sim. O nome dele era Eduardo, e algo em sua calma tocou Jaqueline. Pela primeira vez em dias, ela sentiu um vislumbre de esperança. Enquanto isso, Marcos recebia uma ligação de seu advogado. O divórcio seria complicado, especialmente por causa dos filhos. Ele precisava decidir sobre a guarda, a pensão, a divisão de bens. Mas cada detalhe o fazia pensar em Jaqueline, em como ela estava lidando com tudo. Ele tentou ligar para Luca, mas o menino não atendeu. Tentou Mavi, mas a ligação caiu na caixa postal. A culpa o consumia, mas Liz estava sempre ali, distraindo-o com planos e promessas. Ainda assim, ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Liz era um mistério, e ele começava a se perguntar se a paixão que sentia por ela era suficiente para justificar o que abandonara. Naquela noite, Jaqueline reuniu Luca e Mavi na sala. Nós vamos superar isso, disse, a voz firme, apesar da exaustão. Somos uma família. Luca olhou para o chão, mas Mavi se aninhou no colo da mãe. Jaqueline abraçou os dois, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma faísca de determinação. A brisa fresca da manhã seguinte acariciava as cortinas da sala de estar, onde Jaqueline organizava papéis na mesa de centro, tentando trazer ordem ao caos que sua vida se tornou. O sol refletia nas molduras das fotos de família, agora empoeiradas, que ela ainda não teve coragem de guardar. Cada uma delas era um lembrete de um tempo que parecia distante, mas que ainda pulsava em seu peito.
Nos últimos dias, ela mergulhou em uma rotina frenética de tarefas práticas, consultas com o advogado, reuniões na escola dos filhos, contas a pagar, tudo para manter a mente ocupada e afastar a dor que ameaçava engoli-la. Luca e Mavi, cada um à sua maneira, tentavam se adaptar à nova realidade, mas o vazio deixado por Marcos era uma sombra que pairava sobre todos. Jaqueline pegou o telefone e confirmou sua próxima sessão no grupo de apoio. A voz de todos que falaram na reunião anterior ainda ecoava em sua mente. Havia algo naquelas histórias de perda que a fazia sentir menos sozinha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Liz, com sua energia incansável, planejava cada detalhe de sua nova vida juntos, mas Marcos sentia-se cada vez mais preso. Naquela manhã, enquanto tomava café, ele tentou conversar com ela sobre os filhos. "Eu preciso falar com Luca e Mavi", disse, a voz carregada de preocupação. "Eles não atendem minhas ligações." Liz revirou os olhos, mexendo o café com uma colherzinha prateada. "Eles vão se acostumar, Marcos. Crianças sempre se adaptam. Você não acha que está na hora de focar na gente?" As palavras de Liz o incomodaram. Ele queria aquela mulher, mas sentia que ela estava mais fria, uma indiferença que ele não notara antes. Ele pensou em Jaqueline, na forma como ela sempre colocava Luca e Mavi em primeiro lugar, mesmo nos momentos mais difíceis. "Eles são meus filhos, Liz", respondeu, o tom mais firme do que pretendia. "Não é tão simples assim." Liz deu de ombros, o sorriso perfeito não alcançando os olhos. "Você escolheu estar aqui, não foi? Então deixa o passado no passado." Marcos sentiu um aperto no peito, mas não retrucou. Algo nela o fazia hesitar, como se cada conversa fosse um teste que ele não sabia se queria passar. Na escola, Luca enfrentava seus próprios demônios. Ele se tornara mais reservado, evitando até os amigos mais próximos. Durante o treino de futebol, ele jogava com uma raiva que assustava o técnico. "Calma, Luca", disse o treinador após um carrinho violento que derrubou um colega. "O que está acontecendo com você?" Luca apenas balançou a cabeça e correu para o vestiário, onde se sentou, a cabeça entre as mãos. Ele pensava no pai, na traição, na mãe tentando ser forte. Ele queria protegê-la, queria ser o homem da casa, mas aos 16 anos não sabia como. Uma mensagem de Marcos piscou no celular. "Filho, precisamos conversar. Me dá uma chance." Luca apagou a mensagem sem responder, o coração dividido entre raiva e saudade. Jaqueline, determinada a não se afundar com a pressão e sofrimento dos filhos, começou a frequentar o grupo de apoio regularmente. As reuniões aconteciam em uma sala simples, com cadeiras dispostas em círculo e um bule de café que nunca esfriava. Cada história compartilhada era um espelho de sua própria dor, mas também uma prova de que a superação era possível. Eduardo, o viúvo de olhos gentis, sempre se sentava ao seu lado, oferecendo um sorriso discreto que a fazia sentir-se vista. Durante uma sessão, ele compartilhou mais sobre sua vida. "Minha filha, Liz, mudou muito depois que minha esposa morreu", disse, a voz carregada de tristeza. "Ela se afastou, começou a namorar pessoas que eu não aprovava. Acho que nunca soube como ajudá-la." Jaqueline sentiu um arrepio ao ouvir o nome Liz, mas não fez a conexão. Era um nome comum, afinal. Ela tocou o braço de Eduardo, um gesto de solidariedade. "Você fez o que pôde", disse ela. Às vezes, os filhos precisam encontrar o próprio caminho. Eduardo olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e algo mais, algo que Jaqueline não estava pronta para nomear. "E você, Jaqueline, como está lidando com tudo isso?" perguntou ele. Ela hesitou, as palavras presas na garganta. "Um dia de cada vez", respondeu, forçando um sorriso. "Mas às vezes sinto que estou lutando contra um vazio que não explica." Eduardo assentiu, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer.
Quando a reunião terminou, ele a acompanhou até o carro e, pela primeira vez em semanas, Jaqueline sentiu um calor humano que não vinha dos filhos. Enquanto isso, Marcos enfrentava os primeiros sinais de que sua nova vida não era o conto de fadas que imaginara. Liz começava a mostrar um lado possessivo, questionando cada ligação que ele recebia, cada momento que ele passava fora do apartamento. Durante um jantar, ela explodiu quando ele mencionou que precisava visitar o advogado para discutir a guarda dos filhos. "Você ainda está preso àquela vida, Marcos?", gritou, jogando o guardanapo na mesa. "Se você quer tanto ficar com eles, por que está aqui comigo?" Marcos ficou em silêncio, atordoado. Ele quis retrucar, mas algo na voz dela o fez recuar. Era como se Liz tivesse medo de perdê-lo, mas também como se escondesse algo mais profundo, algo que ele não conseguia decifrar. Naquela noite, Marcos sonhou com Jaqueline. No sonho, ela estava na cozinha, rindo com Luca e Mavi, enquanto ele observava de fora, incapaz de entrar. Ele acordou com o coração acelerado, o peso da culpa mais pesado do que nunca. Ele olhou para Liz, dormindo ao seu lado, e pela primeira vez se perguntou se a paixão que sentira por ela era real ou apenas uma fuga. Ele pegou o celular e escreveu uma mensagem para Jaqueline. "Podemos conversar? Só quero saber como vocês estão." Mas hesitou antes de enviar, apagando as palavras. Ele não tinha o direito de pedir nada, não depois do que fizera. Jaqueline, enquanto isso, começava a encontrar pequenos momentos de leveza. No grupo de apoio, ela fez amizade com Marta, que a convidou para um café fora das reuniões. Marta era uma mulher vibrante, que sobrevivera a um divórcio traumático e agora trabalhava como voluntária em uma ONG. "Você precisa encontrar algo que seja só seu, Jaqueline", disse Marta, enquanto tomavam café em uma cafeteria aconchegante. "Algo que te faça lembrar quem você é, além de mãe e esposa." Jaqueline pensou nas palavras de Marta e, pela primeira vez em anos, lembrou-se de seu antigo sonho de ser escritora. Ela costumava escrever contos na juventude, mas o casamento e a maternidade a fizeram guardar esse sonho em uma gaveta. Talvez, pensou, fosse hora de abri-la novamente. Luca, na escola, enfrentava uma crise. Um professor o chamou após a aula, preocupado com suas notas. "Você é um dos melhores alunos, Luca", disse o professor. "Mas algo está te atrapalhando. Quer conversar?" Luca negou com a cabeça, mas a conversa o fez pensar. Ele não queria decepcionar a mãe, que já carregava tanto. Ele decidiu que tentaria melhorar, mas a raiva contra o pai ainda queimava. Ele pegou o celular e, num impulso, respondeu à mensagem de Marcos. "Não quero falar com você. Deixa a gente em paz." Ele enviou antes que pudesse mudar de ideia, o coração pesado. Marcos recebeu a mensagem de Luca. As palavras do filho foram como um soco no estômago. Ele sentou-se no sofá, o celular na mão, e pela primeira vez desde que saiu de casa, deixou as lágrimas caírem. Ele pensava em Jaqueline, nos filhos, na vida que jogou fora. Liz entrou na sala, percebendo seu estado. "O que houve?" perguntou, mas a voz dela soava mais irritada do que preocupada. Marcos balançou a cabeça. "Nada?" mentiu, mas a verdade era que ele começava a enxergar as rachaduras na vida que escolhera. Naquela noite, Jaqueline participou de outra reunião do grupo de apoio. Eduardo estava lá, como sempre, e dessa vez eles conversaram mais. Ele contou sobre sua esposa, sobre como a perda o transformou, e Jaqueline compartilhou sobre o vazio que Marcos deixou na casa e principalmente nos filhos. "Você já pensou em começar algo novo?" perguntou Eduardo enquanto tomavam café após a reunião. "Algo que seja só seu?" Jaqueline sorriu, pensando nas palavras de Marta. "Talvez", respondeu, sentindo uma centelha de possibilidade. Eduardo a olhou nos olhos, e por um momento o mundo pareceu mais leve.
O céu estava tingido de laranja quando Jaqueline sentou-se à mesa da cozinha, o laptop aberto diante dela, as teclas ecoando suavemente enquanto ela digitava. Meses haviam passado desde a noite em que Marcos partiu, e embora a dor ainda morasse em algum canto de seu peito, ela começava a encontrar refúgio nas palavras. Escrever, algo que abandonou na juventude, tornou-se sua âncora. Cada conto, cada linha, era uma forma de resgatar a mulher que ela fora antes do casamento, antes de se perder nos papéis de esposa e mãe. As histórias que criava, sobre mulheres que superavam traições, sobre famílias que encontravam força na adversidade, eram um espelho de sua própria jornada, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia um sopro de leveza. Enquanto isso, Marcos sentia o peso de sua escolha crescer a cada dia. O divórcio foi finalizado, um processo doloroso que o obrigou a enfrentar advogados e decisões que ele evitava pensar. Luca continuava a ignorar suas mensagens, e as poucas vezes que conseguia ver Mavi eram encontros furtivos, em cafés longe do olhar de Liz. Ela não aprovava essas aproximações, sempre com um comentário cortante sobre deixar o passado para trás. Marcos tentava justificar a frieza dela, dizendo a si mesmo que era apenas ciúmes, mas a verdade era que cada recusa de Liz em apoiar sua relação com os filhos abria uma nova rachadura em seu coração. Ele amava Mavi, sentia falta de Luca, mas a rejeição dos filhos e a pressão de Liz o faziam recuar, afundando-o em um silêncio culpado. Liz, por outro lado, parecia determinada a apagar qualquer vestígio da vida antiga de Marcos. Ela planejou uma viagem romântica para um resort à beira-mar, um lugar de areias brancas e águas cristalinas, que prometia reacender a chama entre eles. Durante a viagem, Liz era a personificação do encanto. Dançava para ele no quarto, sussurrava promessas de um futuro perfeito, ria de suas piadas com uma intensidade que o fazia esquecer, pelo menos por alguns instantes, a culpa que o consumia, e namorava incansavelmente. Em uma noite, enquanto caminhavam pela praia, ela segurou sua mão e disse, com um brilho calculado nos olhos: "Agora que o divórcio saiu, por que não pensamos no próximo passo? Um casamento, Marcos. Você e eu para sempre." O coração de Marcos disparou, mas não de emoção. Era dúvida, misturada com um medo que ele não conseguia nomear. Ele sorriu, murmurando um "vamos ver", que soou mais fraco do que ele pretendia. Enquanto Marcos se debatia entre a paixão e a incerteza, Jaqueline florescia. As reuniões do grupo de apoio tornaram-se um pilar em sua vida, e as conversas com Marta e Eduardo extrapolavam as paredes da sala comunitária. Eles começaram a se encontrar em cafés e restaurantes, compartilhando risadas e histórias que aliviavam o peso do passado. Eduardo, com sua voz grave e olhos que pareciam enxergar além das palavras, tornava-se cada vez mais presente. Uma tarde, enquanto tomavam café em uma praça ensolarada, ele pediu para ler um dos contos de Jaqueline. Ela hesitou, as bochechas corando com uma timidez que não sentia há anos, mas entregou o caderno. Eduardo leu em silêncio e, quando terminou, seus olhos brilhavam. "Você tem um dom, Jaqueline", disse, a voz cheia de admiração. "Essas palavras, elas têm alma. Não pare nunca." O elogio a envolveu como um abraço, e pela primeira vez, ela sentiu orgulho de si mesma. Os encontros com Eduardo foram se intensificando. Um convite para um jantar, depois um passeio no parque, até que uma noite, sob a luz suave de um restaurante, à luz de velas, ele segurou sua mão e confessou: "Jaqueline, você trouxe cor de volta à minha vida. Eu sei que é cedo, sei que você passou por muita coisa, mas gostaria de tentar algo com você, algo real." Jaqueline sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e esperança. Ela pensou em Marcos,
na dor que ele causara, mas também no vazio que Eduardo preenchia com sua paciência e carinho. Eu também quero tentar, respondeu, a voz tremendo, mas firme. Naquela noite, eles deram o primeiro passo em um namoro tímido, mas cheio de promessas. Eduardo era tudo que Marcos nunca foi nos últimos anos, atencioso, presente, um homem que ouvia de verdade. Com o tempo, ele levava Mavi para tomar sorvete, ajudava Luca com lições de matemática sem forçar uma proximidade que o menino não estava pronto para aceitar. Luca, ainda magoado com o pai, começou a baixar a guarda, impressionado com a paciência de Eduardo. Mavi, por sua vez, adorava as histórias que ele contava sobre sua juventude, rindo como não ria há meses. Jaqueline observava tudo, o coração dividido entre a gratidão por essa nova chance e a culpa por sentir algo tão forte tão cedo. Mas quando Eduardo a abraçava, quando ele lia seus contos e dizia que acreditava nela, ela se sentia amada de uma forma que nunca experimentara antes. Na escola, Mavi brilhava no concurso de arte. Seu desenho, um retrato de uma família reunida sob um arco-íris, ganhou o primeiro lugar e Jaqueline chorou ao vê-la receber o prêmio. "É para você, mãe", disse Mavi, entregando o troféu com um sorriso tímido. Luca, que assistia da plateia, aplaudiu com orgulho, mas seus olhos ainda carregavam a sombra da raiva contra o pai. Ele encontrou Marcos uma vez, em um parque, a pedido da mãe. Mas a conversa fora tensa, cheia de silêncios e acusações não ditas. "Você trocou a gente por ela", disse Luca antes de ir embora, deixando Marcos com o coração apertado. Liz, enquanto isso, pressionava Marcos cada vez mais. O sucesso da viagem a fez acreditar que ele estava pronto para se comprometer, e ela começou a planejar um casamento sem nem esperar sua confirmação. "Imagine, Marcos, uma cerimônia na praia, só nós dois e alguns amigos", dizia ela, folheando revistas de noivas. Marcos tentava acompanhar o entusiasmo, mas cada menção ao casamento trazia à tona a imagem de Jaqueline, dos filhos, da vida que ele destruíra. Durante uma discussão, Liz deixou escapar algo que o fez parar. "Meu pai nunca me quis por perto depois que fiquei adulta, sabia? Ele preferiu a vida dele à filha, e por isso ele não vai ao meu casamento." Jaqueline, por outro lado, sentia-se renascer. Ela começou a enviar seus contos para pequenas editoras, e um deles foi aceito para uma antologia local. Quando contou a Eduardo, ele a abraçou com tanto orgulho que ela quase chorou. "Você é incrível, Jaqueline", disse ele beijando sua testa. "E eu vou estar aqui para cada passo dessa jornada." Eduardo a convidou para conhecer sua casa, um lugar modesto, mas cheio de memórias de sua falecida esposa. Lá, ele mostrou fotos antigas, incluindo uma de sua filha, Liz, ainda adolescente. Jaqueline sorriu, comentando como a menina era bonita, sem imaginar a conexão que aquele nome carregava. Eduardo suspirou, a voz carregada de arrependimento. "Ela se afastou tanto de mim. Às vezes, sinto que falhei como pai." Jaqueline segurou sua mão, consolando-o. "Você é um homem bom, Eduardo. Ela vai perceber isso um dia." As luzes da cidade piscavam ao longe, refletidas nas janelas do apartamento onde Marcos organizava os últimos detalhes de sua nova vida. O peso da solidão o acompanhava, mesmo com Liz ao seu lado, planejando um futuro que ele já não tinha certeza de querer. Meses haviam passado, e a notícia de que Jaqueline estava namorando o atingiu como um trovão em céu claro. Ele soube por um amigo em comum, que mencionou casualmente o novo brilho nos olhos de Jaqueline, a forma como ela parecia renascida. Marcos sentiu um vazio que não explicava, uma mistura de ciúmes e arrependimento que o fez questionar tudo. Foi então que decidiu seguir em frente com Liz, como se um casamento pudesse apagar as dúvidas que o consumiam. Durante um jantar à luz de velas, ele segurou a mão dela, o coração acelerado, e perguntou: "Liz, quer casar comigo?"
Liz, com os olhos brilhando, aceitou com um grito de alegria, mas impôs uma condição que o fez franzir o senho. Quero que seja perfeito, Marcos, mas sem família lá, sem seus filhos, e meu pai não pode estar lá. Nós brigamos feio e não nos falamos há anos. Marcos achou estranho, mas a emoção dela o convenceu a não insistir. Tudo bem, disse ele, ignorando a inquietação que crescia em seu peito. Enquanto isso, Jaqueline sentia o coração mais leve do que nunca. O namoro com Eduardo trouxe uma paz que ela não conhecia há anos. Ele era um porto seguro, um homem que a fazia rir e a incentivava a sonhar. Naquela manhã, enquanto tomavam café em um bistrô charmoso, Eduardo abriu o coração. Soube por um amigo que minha filha Liz vai se casar, disse, a voz embargada. É estranho. Sinto tanta saudade dela, mas não sei como me aproximar. Perdi tanto tempo. Jaqueline segurou sua mão, o coração apertado pela dor dele. Você deveria tentar, Eduardo. Um casamento é um momento perfeito para recomeçar. Ela é sua filha, e o amor sempre encontra um caminho. Eduardo sorriu, os olhos marejados, e pela primeira vez em anos sentiu uma faísca de esperança. Você acha que ela me receberia? Perguntou. Jaqueline assentiu, convicta. Tenho certeza. Vamos fazer uma surpresa para ela no dia do casamento. Vai ser lindo, Eduardo, e eu estarei lá com você. A ideia de surpreender Liz no casamento ganhou vida. Jaqueline e Eduardo passaram dias planejando, imaginando como seria a emoção de uma reconciliação. Eduardo, com lágrimas nos olhos, confessou seu maior sonho. Quero entrar com ela na igreja, Jaqueline. Ela é minha única filha, e mesmo com tudo o que aconteceu, esse é o momento que todo pai sonha. Jaqueline apertou sua mão, o coração cheio de ternura. Vai dar tudo certo, prometeu. Será um dia inesquecível. Jaqueline imaginava a cena. Eduardo, elegante em seu terno, caminhando ao lado da filha. Lágrimas de perdão selando anos de distância. Ela não podia esperar para testemunhar aquele momento. Enquanto isso, Marcos vivia um turbilhão de emoções. A proximidade do casamento o deixava nervoso, e Liz estava planejando cada detalhe com precisão. Ela insistira que a cerimônia fosse na igreja do bairro, um lugar pequeno e acolhedor, só para alguns poucos amigos. Quando Marcos sugeriu convidar Luca e Mavi, Liz foi categórica. É melhor que eles não saibam, Marcos. Não quero complicações. Ele concordou, mas a decisão pesava. Não contar aos filhos sobre o casamento parecia errado, mas a ideia de enfrentá-los, de ver a decepção nos olhos de Luca ou a mágoa de Mavi, era mais do que ele podia suportar. Na véspera do casamento, Liz estava uma pilha de nervos. Ela passava horas no telefone, organizando flores, músicas, o vestido perfeito. Eduardo, enquanto isso, preparava-se para a surpresa. Ele comprou um terno novo, azul escuro, que Jaqueline ajudou a escolher. Você vai estar lindo, disse ela, ajustando a gravata com um carinho que o fez sorrir. Eduardo segurou suas mãos, a voz embargada. Se Liz me aceitar de volta, será por causa de você, Jaqueline. Você me deu coragem. Jaqueline sentiu o coração apertar, imaginando a emoção daquele reencontro. O dia do casamento amanheceu com um céu claro, mas uma tensão pairava no ar. Marcos chegou cedo à igreja, o smoking impecável, mas o coração pesado. Ele ficou no altar, tentando se concentrar no momento, mas a imagem de Jaqueline e dos filhos não saía de sua mente. Liz, enquanto isso, preparava-se no quarto da sacristia, o vestido branco brilhando como uma promessa de felicidade. A música nupcial começou, suave e solene, ecoando pelas paredes da pequena igreja. Liz caminhou sozinha pelo corredor, como insistira, o vestido arrastando no chão, o rosto escondido pelo véu. Marcos sorriu,
tentando se convencer de que aquela era a mulher que ele escolheu, que aquele era o futuro que queria. Mas quando Liz estava a poucos passos do altar, as portas da igreja se abriram com um rangido alto, interrompendo a música. Todos se viraram, surpresos. Eduardo entrou apressado, mas elegante em seu terno novo, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e nervosismo. Ele não conseguira ficar longe, não no dia em que sua única filha se casaria. Atrás dele, Jaqueline caminhava, o rosto iluminado por um sorriso de apoio, pronta para testemunhar a reconciliação que planejaram. Mas então, o tempo parou. Marcos, no altar, viu Jaqueline, sua ex-esposa, entrando na igreja. O choque o fez cambalear, o ar escapando dos pulmões. Jaqueline, ao ver Marcos no altar, sentiu o chão sumir sob seus pés. Era ele, o homem que destruiu sua vida. Liz, paralisada no corredor, olhou para o pai, o homem que rejeitara, e para Jaqueline, a mulher que, sem saber, era sua nova madrasta. Eduardo, por sua vez, encarou Marcos, o noivo de sua filha, o homem que partiu o coração da mulher que ele agora amava. Ele reconheceu Marcos na hora. O silêncio foi ensurdecedor. Os convidados murmuravam confusos, enquanto o padre, sem entender, pigarreou. Liz, com o véu tremendo em suas mãos, sussurrou: "Pai, o que você está fazendo aqui?" Sua voz era um misto de raiva e pânico. Jaqueline, pálida, olhou para Eduardo, que parecia tão perdido quanto ela. Marcos, incapaz de se mover, sentiu o peso de todas as suas escolhas desabar sobre ele. Jaqueline deu um passo para trás, o coração disparado, sem saber se queria gritar ou fugir. Eduardo segurou sua mão, confuso, mas firme. "Jaqueline, o que está acontecendo?" perguntou a voz tremendo. Liz, com lágrimas escorrendo, olhou do pai para Marcos e então para Jaqueline, como se tentasse desvendar o pesadelo que se formava. O padre, tentando manter a ordem, perguntou: "Podemos prosseguir?" Mas ninguém respondeu. O silêncio na igreja era tão denso que parecia engolir o som dos corações disparados. Marcos, com o coração martelando, sentiu o mundo girar. Ele olhou para Jaqueline, sua ex-esposa, a mulher que ele abandonou, e então para Liz, a mulher com quem estava prestes a se casar. A filha de Eduardo, o homem que agora segurava a mão de Jaqueline. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele destruiu sua família por Liz, sem saber que ela era a futura enteada de Jaqueline. A confusão o fez cambalear, o smoking parecendo sufocá-lo. Ele queria falar, explicar, mas as palavras não vinham. Tudo o que conseguia era olhar para Jaqueline, buscando um vestígio da mulher que um dia o amou. Jaqueline, por sua vez, sentiu o chão desabar sob seus pés. Ver Marcos no altar, pronto para se casar com a filha de Eduardo, era mais do que ela podia suportar. O homem que partiu seu coração, que abandonou seus filhos, agora estava ligado a ela de uma forma que desafiava a razão. A dor antiga misturou-se com uma raiva que ela não sabia que ainda carregava. Sem dizer uma palavra, ela virou-se, o vestido azul ondulando enquanto caminhava rapidamente para a saída, o ar da igreja tornando-se insuportável. Ela precisava respirar, precisava escapar daquele pesadelo. Marcos, sem pensar, desceu do altar, ignorando o murmúrio dos convidados e o olhar atônito de Liz. "Jaqueline!" chamou, a voz rouca, enquanto corria atrás dela. Ele alcançou-a do lado de fora, sob o sol quente que contrastava com o frio em seu peito. "Jaqueline, por favor, me explica o que está acontecendo", implorou, os olhos arregalados, a confusão evidente. Jaqueline parou, virando-se para ele, o rosto marcado por lágrimas que ela lutava para conter. "Esqueça-me, Marcos", disse, a voz firme apesar da dor. "Você fez sua escolha, agora viva com ela." Antes que Marcos pudesse responder, Eduardo apareceu, os passos firmes,
mas o rosto carregado de emoção. Ele ignorou Marcos e foi direto até Liz, que ainda estava no corredor, o véu agora amassado em suas mãos. Liz, disse ele, a voz grave, tremendo de raiva e mágoa. Você era amante dele? Você destruiu o casamento de Jaqueline? Os convidados arfaram, o silêncio quebrado por sussurros chocados. Liz, com o rosto vermelho de vergonha, tentou falar, mas as palavras falharam. Eduardo, com os olhos cheios de lágrimas, levantou a mão e deu um tapa em seu rosto, o som ecoando como um trovão. Como você pôde? Gritou a voz quebrada. Você sabia o que fez e mesmo assim seguiu em frente. Liz cambaleou, as lágrimas escorrendo, o véu caindo ao chão. Os convidados, atônitos, não sabiam para onde olhar. A vergonha consumiu Liz, que sem dizer uma palavra, correu para a saída. O vestido branco arrastando no chão enquanto desaparecia pela porta lateral da igreja. Marcos, ainda do lado de fora com Jaqueline, ouviu o tumulto e voltou correndo, apenas para ver Liz fugir. Ele quis ir atrás dela, mas seus pés pareciam presos ao chão. Tudo estava desmoronando e ele era o culpado. Eduardo, com o coração partido, caminhou até Jaqueline, que permanecia do lado de fora, as mãos trêmulas. Ele segurou sua mão, os olhos cheios de amor e determinação. Jaqueline, disse, a voz firme apesar da dor. Aqui não é lugar para nós. Eu te amo e não vou deixar isso nos destruir. Jaqueline olhou para ele, as lágrimas escorrendo, mas sentiu uma força nova crescer dentro dela. Ela assentiu, apertando a mão dele, e juntos eles se afastaram da igreja, deixando para trás o caos e a dor. Marcos, parado na entrada, observou-os se afastarem, o coração apertado. Ele olhou para o horizonte, para a figura de Jaqueline de mãos dadas com Eduardo, e pela primeira vez se perguntou o que ele fez com sua vida. Dentro da igreja, o padre, sem saber como prosseguir, pigarreou e anunciou: a cerimônia está encerrada. Os convidados, ainda atordoados, começaram a se levantar, murmurando entre si. A música parou e o silêncio voltou a reinar, pesado como uma sentença. Marcos, sem forças para enfrentar os olhares, saiu pela rua, caminhando sem rumo. As luzes da cidade, que outrora pareciam prometer um futuro brilhante com Liz, agora o faziam sentir-se perdido. Ele pensava em Jaqueline, em Luca, em Mavi, nas escolhas que o levaram àquele momento. Cada passo era um lembrete de tudo o que perdera. Dias depois, Marcos sentou-se em seu apartamento vazio, o silêncio cortado apenas pelo som de sua própria respiração. Ele pegou o celular e escreveu uma mensagem para Liz. Não posso continuar. Não é justo com Jaqueline, com os meus filhos, nem comigo mesmo. Não dá para sermos uma família assim. Adeus. Ele enviou, o coração pesado, mas certo de que era o único caminho. Liz, que já estava distante, respondeu apenas com um tudo bem, antes de desaparecer. Soube-se, semanas depois, que ela partira para um intercâmbio no exterior, deixando a cidade e todos os laços que aprendiam. Marcos não tentou encontrá-la. Ele sabia que o que sentia por ela não era amor, mas uma fuga de si mesmo. Jaqueline e Eduardo, enquanto isso, enfrentavam a revelação com choque, mas também com uma força renovada. Sentados na sala de Jaqueline, com Luca e Mavi ao lado, eles conversaram sobre o que aconteceu. Eu nunca imaginei que Liz fosse a filha de Eduardo, disse Jaqueline, a voz ainda tremendo. Mas o que sinto por você é real, e isso não vai mudar. Eduardo segurou sua mão, os olhos brilhando com gratidão. Eu te amo, Jaqueline, e vou estar aqui, sempre. Luca, que ouvira tudo em silêncio, finalmente falou. Você é bom para minha mãe, Eduardo. Isso é o que importa. Mavi, abraçando o troféu de seu concurso de arte, sorriu timidamente. Você fica, né? Perguntou. Eduardo riu, puxando-a para um abraço. Fico, pequena.
Fico. Marcos, agora sozinho, passava os dias tentando reconstruir o que restara de sua vida. Ele tentou se reaproximar de Luca e Mavi, mas sabia que levaria tempo para reconquistar a confiança deles. Enviava mensagens, oferecia encontros, mas respeitava o espaço que eles precisavam. Cada rejeição doía, mas ele entendia. Ele começou a frequentar terapia, onde compartilhava sua história de arrependimento, buscando um caminho para a redenção. Eu destruí minha família, confessou em uma sessão, as lágrimas escorrendo. Mas vou lutar para ser alguém que meus filhos possam respeitar de novo. Jaqueline, enquanto isso, publicava seu primeiro livro, uma coletânea de contos sobre superação e amor. Na noite de lançamento, Eduardo estava ao seu lado, orgulhoso, enquanto Luca e Mavi distribuíam sorrisos entre os convidados. A editora, impressionada com o sucesso, ofereceu um contrato para um segundo livro. Jaqueline olhou para sua nova família, Eduardo, Luca, Mavi, e sentiu o coração transbordar. A dor do passado não desapareceu, mas transformou-se em algo novo. Força, esperança, amor verdadeiro. Numa noite tranquila, enquanto Jaqueline e Eduardo caminhavam de mãos dadas pelo parque, ele parou e a puxou para um abraço. Você me salvou, Jaqueline, disse, a voz cheia de emoção. E eu vou passar o resto da vida te mostrando o quanto te amo. Jaqueline sorriu, as lágrimas brilhando sob a luz da lua. Você também me salvou, respondeu, beijando-o suavemente. Atrás deles, o céu estava estrelado, e pela primeira vez em anos, Jaqueline sentiu que o futuro era uma promessa, não uma ameaça. Mas em algum lugar da cidade, Marcos caminhava sozinho, o peso de suas escolhas ainda sobre os ombros. Ele sabia que a redenção seria longa, mas uma pequena chama de esperança queimava em seu peito. Talvez um dia Luca e Mavi o perdoassem. Talvez um dia ele pudesse perdoar a si mesmo. E enquanto Jaqueline e Eduardo construíam um futuro juntos, Marcos prometeu a si mesmo que lutaria para ser um homem melhor, mesmo que fosse tarde demais para recuperar o que havia perdido. Nem toda perda é o fim, às vezes é o início de uma nova versão de nós mesmos. Ela renasceu das cinzas e ele aprendeu, tarde demais, o valor do que deixou para trás. Por isso, nunca despreze quem te ama de verdade. O tempo não volta, e algumas feridas não cicatrizam com um simples pedido de desculpas. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que tocam a alma. Um beijo e até a próxima.